É, né, acho que podemos começar então. Eh, será que por ordem alfabética? Não sei, ou se alguém talvez quiser apresentar primeiro, pode, se alguém tiver alguma preferência, ou então podemos, acho que, Por mim, pode ser por ordem alfabética, acho ok. então tá bom. Acho que a primeira então é a Caroline, né. E serão, acho que 10 minutos, né, que foi, combinado, né, de apresentação. E aí depois nós, Bom dia a conversamos todos. um pouco. Desculpa aí a minha desorganização, é que realmente não me foi passado nada de mediar, assim, né, as apresentações, então por isso eu fiquei um pouco perdida, mas a gente vai dando certo. Aí fica à vontade para começar quando quiser. Então, obrigada, Nicole. Bom dia a todos, a todas e a todos. Como eu disse no chat, eu vou manter a minha câmera desligada porque a minha internet não está muito rápida. Bom, meu nome é Carolina Almeida, sou estudante de letras, português e italiano, e deixa eu só compartilhar minha tela aqui, que eu esqueci, só um minutinho. Só um segundo. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem? Estamos ouvindo, ainda não apareceu o compartilhamento. A gente. Tá. É porque a minha internet hoje está Não sei se muito talvez demore um lenta. pouquinho Peço já para desculpas carregar. peço desculpas se atrasa. Imagina, já estamos acostumados. Eu vou desligar a câmera também, porque eu acho que talvez pese um pouco menos na sessão. Tá cortando um Mas pouquinho mesmo. deixa eu interromper de novo e abrir novamente o compartilhar. Mas eu acho melhor uma outra pessoa me apresentar. Pode ser então. A gente pula e Porque a aí minha internet está você vai muito lenta se hoje. organizando. Tá bom, então seria o Henrique, né? Isso. Bom, olá, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Henrique, vou começar um compartilhamento de tela também. Imagino que vocês devam estar vendo ou devem estar chegando. Se tiver algum problema, aí agradeço se me Tá avisarem. aparecendo, sim. Legal. Bom, meu nome é Henrique, eu sou graduando em Letras, Português e Alemão, e vou apresentar hoje alguns desenvolvimentos parciais da pesquisa que eu comecei em abril, ou seja, 6 meses, sob orientação da professora Juliana Pérez, na área de alemão do Departamento de Letras Modernas. O título do projeto é Imaginário e Metáfora, em Wolfgang Iser e Paul Ricoeur, e eu vou apresentar hoje a primeira metade desse trabalho, né? É um trabalho que a gente pode chamar, talvez, de um exercício de teoria comparada, né? De uma teoria literária comparada. Esses são os pontos que eu vou percorrer. Bom, a inquietação inicial desse trabalho foi, antes de tudo, olhar para teorias e estudos da metáfora e pesquisando primeiro o livro A Metáfora Viva, do Ricoeur. Tá? Porque, em geral, em curso de letras, nós estudamos e pesquisamos muitas teorias, né? Literatura e sociedade, literatura e história, literatura e narratologia, mas a metáfora que estava ali acontecendo o tempo todo, né, que estava e está acontecendo o tempo todo em obras literárias, ela tende a ser muito mencionada, extensivamente usada,
mas pouco tratada e pouco pormenorizada, se a gente puder dizer dessa forma. E a pergunta geral inicial dessa pesquisa foi essa, né? O que é a metáfora e como ela aporta significados metafóricos, né? Claro, olhando principalmente para a metáfora poética e para a metáfora literária. E o Ricoeur, principalmente, ele é um filósofo, mas ele é um dos principais autores que trata da metáfora, né? Além de tratar também da ficção e da obra literária, principalmente nessas três obras que estão em evidência aqui, né? A metáfora viva, tempo e narrativa, o si mesmo como outro. Tá? Ele é um dos principais autores que trata da metáfora de forma abrangente nas últimas décadas, ou seja, abordando diversos campos do conhecimento. Tá? E eu digo abrangente porque o Ricoeur retoma pelo menos três entendimentos distintos da metáfora, de acordo com o nível em que ela é analisada e de acordo também com o momento histórico em que ela foi vista, né, em que ela foi estudada. Então, primeiro, se a gente olha para a metáfora no nível da palavra, né, ou de uma expressão pequena, talvez, como ela era vista pela retórica clássica, a metáfora ela tem a função de preencher uma lacuna, um vazio lexical. Esse é o caso, por exemplo, de algumas metáforas mortas que nós conhecemos e usamos o tempo todo, né, como o pé da cadeira, o pé da mesa, o braço da cadeira e assim por diante. Tá? Em um segundo momento, o Ricoeur avança para olhar a metáfora agora no nível de uma oração, especialmente como ela foi estudada pela linguística e também por alguns teóricos da literatura no século XX. Então, para essa metáfora, né, agora no nível da oração, ela tem a função de atribuir uma nova pertinência semântica, ou seja, um novo elemento de significado para a função identificante da linguagem por meio da função predicativa. Função identificante é aquela que singulariza e identifica elementos. Função predicativa é aquela que generaliza, que atribui generalidades ou universalidades ao elemento singular. Bom, por exemplo, em uma metáfora oracional simples, né, Pedro é de ferro. Pedro é a palavra que singulariza, exerce a função identificante. É de ferro exerce a função predicativa ou atributiva. Então, esse é um segundo momento, né, um segundo foco de estudo da metáfora. E, por último, o Ricoeur desloca o ponto de vista agora para o nível da hermenêutica, ou seja, para o nível do ato interpretativo de uma obra literária completa. E ele identifica que aqui, nesse nível, a metáfora adquire a função de redescrição do real. Bom, a partir desses três momentos, né, desses três passos metodológicos, o Ricoeur faz três propostas, né? Ele faz três teses para a metáfora, sobre a metáfora. E a primeira delas, o verbo ser metafórico, né, o verbo nesse exemplo do Pedro, é de ferro, guarda uma tensão. Ele significa, ao mesmo tempo, não é e é como. Diz o Ricoeur. Chega-se, assim, a reiterar a tese do caráter tensional da verdade metafórica e do metafórico, que carrega a afirmação não é, literalmente, na veemência ontológica do metaforicamente. E o efeito disso, para o Ricoeur, é que há uma tensão entre o mesmo e o outro na conjunção relacional. Ou seja, nesse exemplo que eu estou usando, o Pedro já não é mais o Pedro inicial, mas um outro, um Pedro de ferro. Essa é a primeira tese. E a segunda, nessa segunda, na metáfora e na obra literária, ocorre uma suspensão da referência literal, para que possa emergir uma referência desdobrada, que é a referência metafórica. E diz o Ricoeur, a obra literária desdobra um mundo apenas sob a condição de que esteja suspensa a referência do discurso descritivo. Pode ser, com efeito, que o enunciado metafórico seja precisamente aquele que mostra claramente a relação entre referência
suspensa e referência desdobrada. E uma terceira tese que o Ricoeur propõe: a metáfora acontece sob uma hipótese poética que possibilita um recrudescimento de ser. E diz ele, a hipótese poética não é a hipótese matemática. É a proposição de um mundo sob o modo imaginativo e fictício. Assim, a suspensão da referência real é a condição de acesso à referência sob o modo virtual. Esse modo imaginativo e imagético, segundo Ricoeur, vai gerar um novo ente da linguagem, que torna-se um recrudescimento de consciência, ou antes, um recrudescimento de ser. Ou seja, a metáfora, segundo essa terceira tese do Ricoeur, ela logra atingir conhecimento e atingir ser, e, portanto, atinge realidade. Em resumo, isso é o que e como a metáfora faz o que faz, ou seja, como, segundo o Ricoeur, a metáfora entrega a sua mais-valia de significado, digamos, usando, aliás, uma metáfora, né? Uma mais-valia de significado. Então, resumindo, primeiro ponto, a metáfora incorpora uma nova pertinência semântica, uma pertinência que reidentifica. Segundo ponto, a metáfora parte da função identificante e singularizante da linguagem e também da função predicativa e universal da linguagem para chegar a uma teoria da referência metafórica, tá? Então, ou seja, na metáfora há uma identidade ou uma identificação inicial que é então desidentificada ou suspensa para resultar em uma reidentificação. Terceiro ponto, há uma tensão no verbo ser metafórico, né? Esse não é e é como. E um quinto ponto, na metáfora ocorre uma referência literal, ou melhor, ocorre uma suspensão da referência literal em favor de uma referência desdobrada, que é a referência metafórica, né? Esse foi, perdão, o quarto ponto. E por último, na ficção, né, ficção lida aqui como uma pletora, um conjunto de metáforas, essa ficção funciona para o Ricoeur como uma heurística, ou seja, uma aproximação progressiva e redescritiva do real. Bom, nos próximos momentos, né, em uma próxima apresentação dessa pesquisa, eu devo tratar então de qual entendimento a metáfora traz, essa metáfora que o Ricoeur desenvolve e teoriza, qual entendimento que ela traz para a imaginação ficcional em outro teórico, agora um alemão, que é o Wolfgang Iser, especialmente nesse livro que está aqui, que é O Fictício e o Imaginário. E uma das principais teses do projeto é que o imaginário ficcional, como o Iser teoriza, funciona como a metáfora, como o Ricoeur teoriza. Bom, agora, aqui vem toda essa teoria, né, e todo esse percurso de reflexão. Me parece que uma teoria da metáfora, ela vem contribuir principalmente para uma teoria literária com o sentido, com o intuito de trazer uma forma de ler mais. Tá? É o que pode acontecer, por exemplo, nesse trecho de um poema do Drummond, que eu trouxe aqui, e eu vou ler. A família é, pois, uma arrumação de móveis, soma de linhas, volumes, superfícies. E são portas, chaves, pratos, camas, embrulhos esquecidos, também um corredor, e o espaço entre o armário e a parede, onde se deposita certa porção de silêncio, traças e poeira, que de longe em longe se remove e insiste. Ora, o que era uma imagem inicial de família passa a ser reidentificado. A família, agora, nessa nova imagem, ela é também uma arrumação de móveis. A família é também um corredor, as portas, as chaves, o espaço entre o armário e a parede.
para essa apresentação inicial é isso. Agradeço a atenção, obrigado e bom dia. Muito obrigada pela sua apresentação, Henrique, parabéns pela sua pesquisa. Acho que podemos fazer, por cada apresentação, já fazer os comentários, né, para já resolvermos. Então, né, parabéns, o seu resumo está bem completo e também a sua apresentação, e deu para entender melhor também agora a relevância, né, da sua pesquisa para a área, né. E só uma questão, acho que eu tenho, quanto a se você encontrou, limitações com relação à metodologia utilizada. Bom, digamos, eu não chamaria talvez de uma limitação, mas acho que um escopo do Ricoeur é que ele trata da metáfora, digamos, a partir de um ponto de vista que é mais circunscrito ao mundo da linguagem, ou seja, da linguística e do entendimento que os antigos retóricos ou que a linguística do século XX trouxe, né, e que a hermenêutica também traz, né? Ou seja, ele está circunscrito a esse ponto de partida, né, a essa hipótese, né. Então, isso seria talvez uma limitação, acho que, na verdade, uma escolha de escopo, né, e é por isso também, né, que estou chamando o Wieser para conversar, né, depois com a continuidade da pesquisa, né, porque o Wieser ele vai trazer um outro ponto de partida, que é um ponto de partida que a gente, né, que é justamente o imaginativo ou o imagético, tá? Ou seja, aquilo que não está tão atrelado ao âmbito da linguagem em si. Tá? Então, isso seria uma circunscrição. Desculpa. Legal. Muito obrigada pela resposta. Parabéns mais uma vez pela pesquisa. E, bom, acho que é só isso de dúvidas mesmo. Muito obrigada. Acho que podemos passar então para a próxima apresentação. Obrigado, Nicole. Obrigado, gente. Seria a Ingrid, né? Eu acho que sou eu mesmo. Eu vou partilhar a tela com vocês. Vocês me avisam se foi, tá bom? Tá compartilhando? Tá carregando. Agora foi. Tá bom. Bom dia a todos, primeiramente. Eu gostaria de gostaria de agradecer a presença dos alunos e a apresentação do colega, e também ao meu orientador e a presença dos avaliadores. Da avaliadora, no caso, né? Eu pensava que era 2 avaliadores, mas... Enfim. Eu me chamo Ingrid e no momento estou desenvolvendo a pesquisa Ficção e Realidade por meio da Misa Nabim no romance Os Moedeiros Falsos de Andregida, sob a orientação do professor Alexandre Bebiano de Almeida, do Departamento de Letras Modernas. A pesquisa se iniciou em abril de 2021 e a presente apresentação levará em conta os resultados parciais obtidos. Eu vou começar por uma breve introdução do autor, primeiro. André Gide foi um escritor francês e um dos principais colaboradores da Nouvelle Revue Française, que viveu entre 1869 e 1951. Ele escreveu uma grande variedade de gêneros, como tratados, narrativas, testemunhos, romance e diários. E sua principal obra é justamente Os Moedeiros Falsos de 1925, considerado por ele o seu único romance. Duas características que o fazem fundamental são: 1. A ruptura com o procedimento da mimesis, empregado amplamente pelos seus antecessores realistas. 2. A reflexão sobre o ato criador. Esses 2 pontos são trabalhados nos Moedeiros Falsos pelo procedimento de Misa Nabim, sobre o qual eu farei uma breve explicação. Para um dos principais teóricos do procedimento, Lucien d'Alembert, a Misa Nabim pode ser compreendida como, eu cito, todo espelho interno que reflete por simples duplicação repetida ou especiosa.
embora ele tenha sido cunhado e teorizado pelo próprio André Gide, já é possível vê-lo em obras dos séculos XVI e XVII. Para ilustrar melhor, separei 2 exemplos do campo da pintura: o Cambista e sua mulher, de Quentin Médicis, e As Meninas, de Diego Velázquez. Em ambas as obras, há um espelho que contém um outro ponto de vista dos cômodos. Na obra de Velázquez, tal espelho aponta para o casal, que não aparece em primeiro plano, enquanto na obra de Médicis temos também outro ângulo refletido da mesma cena. Tendo isso em vista, nessa primeira fase da pesquisa, eu estabeleci 2 objetivos. 1. Investigar a forma com a qual é tensionada a relação entre ficção e realidade por meio da mise en abîme no romance Os Moedeiros Falsos, observando até que ponto a obra propõe uma distinção ou uma erosão de contornos entre ambas. 2. Estabelecer hipóteses das consequências dessa tensão para a constituição analítica do romance. Para cumprir esses objetivos, explorei textos que abordassem suas metodologias a forma com a qual eles próprios optaram trabalhar as relações entre realidade e ficção, tanto no romance Os Moedeiros Falsos, quanto na problemática geral da criação literária. Após essas leituras preliminares, optei considerar tal distinção para a problemática de pesquisa, não de forma definitiva, mas sempre investigando se ela também se confirmava por meio do procedimento da mise en abîme no romance, e se sim, o que ela implicava para a análise da obra. Para isso, trabalhei em cima de excertos do corpus principal e de materiais críticos que abordassem de forma específica o romance e o diário homônimo. Assim sendo, nessa apresentação, exploremos aqui os seguintes resultados parciais. O primeiro é de que nos Moedeiros Falsos, a realidade e a ficção, embora estejam sujeitas a uma constante aproximação por meio de diversos procedimentos, como o da mise en abîme, seriam instâncias distintas no romance. O segundo é de que o tratamento da realidade e da ficção, a partir de tais procedimentos, abririam brechas narrativas que resultariam no engajamento do leitor na obra. Para exemplificar tais resultados, para fins didáticos, dividi essa parte da pesquisa em 3. O autor e o diário mise en abîme, os faits divers mise en abîme, e a narração, o narrador e o leitor mise en abîme. Devido ao tempo, aqui focarei em apenas 2, na primeira e na terceira partes. Em relação ao autor e o diário mise en abîme, nos Moedeiros Falsos, o personagem central, Edouard, mantém um diário em que ele expõe seu projeto romanesco, tal como faz o próprio André Gide no seu Diário dos Moedeiros Falsos, também romancista, mas dessa vez real e não fictício. A similaridade entre as concepções do Diário dos Moedeiros Falsos e do Diário de Edouard é evidente. Tanto André Gide quanto seu personagem declaram que os seus romances vão girar em torno de 2 focos de luz: o dado exterior, a realidade, e o esforço do romancista para criar um livro a partir disso. Em resumo, ambos pretendem tensionar em seus romances a figura do escritor frente à realidade e a sua estetização, a ficção. Embora seus projetos estéticos sejam similares, é possível apontar algumas dissimetrias entre o escritor André Gide e o seu personagem Anabima. A primeira é de que, enquanto o leitor possui acesso tanto ao Diário dos Moedeiros Falsos quanto ao romance de Gide, o romance de Edouard lhe é vedado. Só temos acesso a trechos do seu diário. Dentro do romance, Os Seus Moedeiros nunca é publicado. As dissimetrias também podem ser encontradas nas concepções estéticas dos 2 romancistas. Enquanto Edouard expressa ambiciosamente que quer inserir tudo no seu romance, Gide, embora também tenha o anseio de inserir tudo que o entorna nos Moedeiros Falsos, enxerga suas limitações. Tal configuração anabima, por apresentar semelhanças e diferenças entre o escritor real e o fictício, levaria o leitor a refletir sobre uma realidade exterior ao romance e sobre o processo de escrita em si, o que resultaria no engajamento deste na obra. Além do autor e do diário mise en abîme no romance, a narração, o narrador e até mesmo o leitor também estão submetidos a tal procedimento. Voltemos um pouco na questão dos 2 focos de luz da narrativa. Para Regina Salgado Campos, o primeiro foco seria composto pelo narrador testemunha anônima, que circula como uma sombra no romance,
enquanto o segundo foco seria composto pelo Diário de Eduard, narrador e Ana Bima. Já no primeiro foco, é possível ver uma multiplicidade dos pontos de vista, com a transcrição de cartas, diálogos, com a focalização em cada um dos personagens e até com as oscilações do próprio narrador. Peguemos como exemplo a focalização no personagem Bernard. Frequentemente inserido no mesmo patamar de conhecimento do leitor, Bernard funciona como um leitor anabimo. Ao ter acesso a inúmeros pontos de vista, tal como trechos do diário de Eduard, ele descobre, ao mesmo tempo que nós, ângulos diferentes sobre a mesma história. Entretanto, seu conhecimento sobre a intriga rapidamente se mostra como limitado. Enquanto o leitor real pode continuar a leitura do romance, Bernard, o leitor fictício, tem sua leitura submetida ao término das páginas do diário de Eduard. Além disso, o personagem não é capaz de aceder ao mesmo número de focalizações que o leitor. Diferentemente deste último, Bernard não possui acesso aos comentários do narrador. Estes lhe são totalmente excluídos. O acesso do leitor ao maior número de pontos de vista revela o quanto a focalização em cada personagem é lacunar. Parece-nos que o aspecto lacunar também está presente nas próprias exposições do narrador, e não apenas na focalização e conhecimento de cada um dos personagens. Ora, ele indica que possui conhecimento total na narrativa, ora, ele demonstra não saber o que aconteceu no passado de seus personagens, nem quais serão as suas próximas ações. Tal deslocamento pode ser explicado pela variedade incessante de focalizações fornecidas pelo romance. De forma constante, a obra joga luz sobre alguns detalhes da narrativa e sombreia outros, acarretando uma abertura de brechas narrativas que, por consequência, deslocam o ponto de vista do leitor e resultam no engajamento deste no romance. Tendo visto os resultados obtidos nesta primeira etapa, concluí que a tensão entre realidade e ficção nos moedeiros falsos, por meio do procedimento da mise en abîme, é permeada por dissonâncias entre as duas instâncias e brechas narrativas que levam o próprio leitor a se questionar tanto sobre os bastidores da criação ficcional quanto os bastidores da própria vida. Na próxima etapa da pesquisa, pretendo explorar melhor, a partir de coleta e análise de trechos do romance de André Gide, as brechas narrativas abertas pelo tensionamento entre a realidade e a ficção. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que a apresentação tenha ficado o mais clara possível. Essa é a minha bibliografia. Muito obrigada. Muito obrigada, Ingrid, pela apresentação e parabéns pela pesquisa. Achei que o resumo ficou bastante objetivo e completo também, e a apresentação agora vem também complementar, né, de modo que a gente compreenda melhor a pesquisa. E eu pediria só para você comentar um pouco sobre a relevância, né, da pesquisa em sua área, né, do conhecimento, e também essa questão, só se você identificou alguma limitação, né, com base na metodologia escolhida também. As questões mais básicas. A primeira questão é bastante ampla, mas eu acho que é possível levantar um dos pontos que fazem com que a obra seja bem importante, né? Ela permitiu que muitos escritores da década de 60, o André Gide é um escritor de 1925. Na verdade, Os Moedeiros foi publicado em 1925. E a obra ela vai ser muito importante para escritores da década de 60 e 70, coloquem a questão da criação ficcional nos seus escritos e também desloquem o papel do leitor. Então, vai ser mais relevante na corrente do Nouveau Roman, por exemplo. Mas acho que o Ítalo Calvino é um autor mais conhecido para a gente pontuar, por exemplo. Ele não é um autor do Nouveau Roman, como Georges Perec, que também é um escritor francês, um romancista francês, mas ele também trabalha com a questão do leitor, também o coloca em outro lugar, e não é à toa que a obra de Gide é importante nesse sentido, porque ela foi uma pioneira.
Acho que esse é um dos pontos. E a outra questão, me desculpa. Em relação à metodologia. Eu tive um pouco de dificuldade, sim, porque como são categorias filosóficas muito amplas, né? Realidade e ficção, para um trabalho de literatura é necessário ter alguns cuidados, né? Porque eu não estava exatamente fazendo um trabalho de filosofia, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter alguma familiaridade com as categorias e pesquisar um pouco quais foram os métodos mesmo que outros teóricos usaram para falar dessas questões na literatura. Então, teve um pouco de dificuldade, né, nesse sentido, mas acho que depois de ter estabelecido a metodologia, que eu até coloquei no resumo, e comentei na apresentação, ficou mais claro, ficou mais fácil de seguir o caminho da pesquisa. Mas realmente são temas muito espinhosos. Seriam temas a serem trabalhados por si só, né? Mas como está no escopo do romance, é necessário dar uma direcionada maior para o romance, né? Acho que é isso. Legal. Muito obrigada pelas respostas e parabéns mais uma vez pela pesquisa e apresentação. Agora podemos passar para a Letícia, né? Sim, oi, bom dia. Eu vou apresentar aqui a minha tela também. Certo, dá para ver, né, a tela. Eu não consigo ver aí vocês, então. Dá sim, só tem como aumentar? Isso, agora foi. Tá. Então, minha pesquisa foi um estudo dos elementos não verbais na poética cênica, na peça The Glass Menagerie, do Tennessee Williams. Foi orientada pela professora Maria Silvia Betti. Então, bom, eu vou começar pelos objetivos da minha pesquisa. Os objetivos foram analisar como as técnicas chamadas não convencionais, chamadas assim pelo Tennessee Williams, são empregadas a fim de representar de forma expressiva o espaço no texto dramático. Investigar e estabelecer de forma categórica como se estabelece a relação entre os elementos cenográficos, a temática trazida pela peça, o interior dos personagens e a memória do Tom Wingfield, que é o protagonista da peça. E como efetivamente a linguagem não verbal proposta pelo teatro plástico complementa o discurso verbal da peça. Além disso, salientar a crítica que o Tennessee Williams fez aos recursos realistas, observando como o uso dos elementos não verbais retomou uma cenografia que partia de pressupostos mais expressionistas ou simbolistas. Então, só para entrar mais no terreno da peça, contextualizar melhor esses objetivos, a The Glass Menagerie foi uma peça que estreou em 1944. É uma peça que conta a história de uma família comum, é um drama familiar, são uma mãe, Amanda Wingfield, o Tom Wingfield, e os dois filhos, o Tom Wingfield e a Laura Wingfield, e basicamente eles tentam sobreviver a essa época da pós-Grande Depressão. Eles estão sofrendo os efeitos ainda dessa época que já passou, mas ainda tem no ar aquele sentimento de desespero que foi durante a crise, né? Principalmente para esses personagens, afinal é uma mãe solteira e dois filhos, enfim, não é uma constituição familiar que possibilitaria um conforto, porque não tem o pai, né? Certo, enfim. Então, voltando para os objetivos, aliás, primeiro eu vou só falar qual é a fundamentação teórica do meu trabalho. Eu utilizei principalmente vários autores, mas
principalmente esses 3 autores me acompanharam desde o início até o final da pesquisa, que é o Bixby, a Margaret Cleland e o Richard Kramer. E no primeiro semestre da pesquisa foi só leitura e estudo dos textos teóricos, não só esses, mas como também outros que foram ajudando e dando uma base teórica mesmo para fazer a análise, né? E no segundo semestre foi uma leitura contínua de The Glass Menagerie e a análise dos elementos, né, em si, dentro da peça, desses elementos não verbais. Então, a metodologia foi uma análise formal da peça, da função desses elementos não verbais dentro da peça. Que elementos são esses, né? São os elementos da cenografia, então a iluminação, a música e um elemento pouco usual que o Tennessee Williams utiliza, que é o dispositivo de tela. Esse dispositivo de tela, ele transmitiria imagens e legendas no decorrer da peça. E os adereços de palco, que são o figurino e os adereços de palco não, e a rubrica que tem os adereços de palco e o figurino lá descritos, né, pelo autor. Então, voltando aos conceitos que eu citei brevemente nos objetivos, para explicar melhor o que eu fiz na pesquisa, eu explico o que são as técnicas não convencionais. Esse termo ele foi utilizado pelo Tennessee Williams para classificar a técnica com a qual ele utilizou os elementos não verbais dentro da peça. Ele fala que no drama elas têm o único objetivo de realizar uma abordagem mais próxima da verdade. Isso estão nas notas de produção, né, da peça, que estão no início da peça. Além disso, ele também fala nessas notas de produção, ele faz uma crítica à peça estritamente realista e propõe uma peça em que o uso dessas técnicas permita uma expressão mais vívida da realidade. Então, essas notas de produção dele são quase como um mini manifesto sobre a poética dele para a peça mesmo, por isso o estudo dos elementos não verbais na peça. E essa poética, ela gira em torno da importância desses elementos, porque para concretização dessa realidade mais vívida, dessa verdade e dessa experiência mais vívida de teatro que o Tennessee Williams quer passar para o público, os elementos não verbais eles são centrais. E aí, partindo disso que o Tennessee Williams traz para a gente, aqui tem uma foto dele, né? Enfim, aqui do lado. A gente pode se questionar acerca de algumas coisas, por exemplo, que verdade é essa? Que técnicas são essas e como essas verdades revelam essas técnicas, né? Perguntas relativamente óbvias, não sei. E que verdade é essa? Bom, a peça The Glass Menagerie é uma peça de memória. Sendo uma peça de memória, e é uma peça de memória do Tom Wingfield. O Tom Wingfield, a peça estreia em 1944, e é como se o Tom Wingfield, de 1944, revisitasse as suas memórias de 1937, que é quando se passa a peça. É como se ele se lembrasse e a memória dele funcionasse como uma peça de teatro. Então, a gente explora o interior do Tom. Como representar isso no teatro, né? Como representar a memória no teatro? O Tennessee Williams utiliza, por exemplo, e aí são várias, de várias maneiras que ele utiliza os elementos, esses que eu citei, para fazer isso. Mas eu posso, por exemplo, elucidar dar um de exemplo, o cenário. A constituição do cenário, a constituição do cenário pelo Tennessee Williams seria um cenário em 3, não camadas, mas 3 espaços, assim, o proscênio, aí a sala de estar e a cozinha atrás. Então,
o Tennessee Williams justamente meio que lança esse desafio para o designer, para o cenógrafo, né, que vai fazer, que é o Joe Milner, de constituir esse cenário que em si tem uma importância muito grande para a temática da peça, porque e o Joe Milner, ele é muito bem sucedido nisso, porque o cenário ele foi se iluminando aos poucos. Então, primeiro ilumina-se o proscênio, e depois a sala de estar, e por último, aliás, depois a sala de estar e depois a sala de jantar. Então, como se fosse adentrando mesmo o interior do Tom, que é quem a gente vai conhecer, que é a memória dele, né? A gente conhece a memória dele, então a gente adentra o interior dele ali, e isso está na própria constituição do cenário. Não só isso também, mas a entrada da casa dos Wingfield é uma saída de incêndio. A própria peça, né, no solilóquio do Tom, ele brinca um pouco com isso, fala que naquele conglomerado de apartamentos queima o desespero, os fogos, como é que ele fala? Assim, as pessoas que estão em desespero dentro daqueles apartamentos queimam os fogos do desespero humano, e aí tem a saída de incêndio para as pessoas poderem sair. Ou seja, o cenário, ele em si já traz um tema, já traz o tema da peça, né? E não só o cenário, mas como a música também é um elemento que o Tennessee Williams usa para aludir à memória, para criar a atmosfera de memória da peça e essa experiência mais vívida. E não somente como um suporte. Você não é ela tem tema dentro da peça, ela revela coisas acerca da temática da peça, assim como o diálogo revelaria. Porque a época em que o Tennessee Williams a peça estreia, inclusive isso está atrelado a essa crítica que ele faz à peça, às convenções realistas. As peças eram muito, os elementos não verbais, eles tinham um papel muito de auxiliar apenas, e não um papel expressivo. E isso é justamente o que a Margaret Cleland traz um pouco no estudo dela sobre as implicações que tiveram esse conceito de teatro plástico, né? Porque o conceito que o Tennessee Williams resume essa poética dele, chamando-a de teatro plástico, é justamente isso que a Margaret trabalha no estudo dela, né? Ou seja, as implicações dessa noção para a cenografia, porque esses elementos, os elementos não verbais, eles eram muito pormenorizados nesse sentido, eles eram utilizados mais como um apoio, e não em toda a sua potencialidade. O Tennessee Williams, ele conseguiu, a partir desses elementos, criar uma poesia visual, porque o teatro não é apenas o texto dramático, mas ele é um espetáculo. E o Tennessee Williams, ele concebeu como um espetáculo total, né, totalizante. Tipo, o teatro, ele assumiu ele se apresentou em toda a sua potencialidade ali, através da peça e desse uso dos elementos não verbais. E aí, falando também, só para né, também pegar outro exemplo desse uso dos elementos pelo Tennessee Williams, eu posso falar do dispositivo de tela, que é o menos usual, assim, aliás, até hoje menos utilizado no teatro, que seria um dispositivo de tela mesmo, que ficaria atrás dos atores e passaria imagens e legendas que dialogariam, né, com a peça. É interessante essa relação que
que esse dispositivo de tela, esse uso desse dispositivo pelo Tennessee Williams, tem com essa ideia que o Edmond Jones, que é um estudioso aí que publicou o livro The Dramatic Imagination em 1941, fala sobre a representação do inconsciente e do subjetivo no teatro. Porque acontecia essa tendência, né, nas artes em geral, de representar o subjetivo do ser humano. Isso era, digamos assim, mais simples de se fazer por um romance ou pela, sei lá, por qualquer outra, pela poesia, não sei, pela prosa, mas pelo teatro, como isso seria possível? Quer dizer, é uma arte visual, como a gente pode enxergar, quais seriam as resoluções para enxergar o que está passando dentro dos personagens, né? Como a gente pode explorar o inconsciente, o subjetivo dos personagens no teatro. E aí o Edmond Jones justamente traz essa ideia de que provavelmente no futuro algum dramaturgo traria, eu coloquei em inglês aí, mas é isso que ele está falando, algum dramaturgo traria tipo uma tela em que atrás dos atores passariam ao mesmo tempo o que está se passando dentro deles. Então, o mundo consciente e inconsciente, que ao mesmo tempo, né, formam o mundo que a gente vive, né, que é a nossa realidade. E o Tennessee Williams, ele meio que faz isso, né? Não é a única função dos elementos do dispositivo de tela, né? Revelar o inconsciente. O próprio Tennessee Williams fala nas notas de produção que eles também teriam uma função de dar, sugerir coisas, comentar mesmo as cenas, né? E aí, no caso, eles teriam também a função de atrair a atenção do espectador para certos aspectos que ele gostaria de acentuar ou não, né? Mas também revelar o subjetivo de personagens, por exemplo, como a Laura, a irmã mais velha do Tom, que é muito, muito ruim, se comunica muito mal, tem muito problema para se comunicar. E como revelar, então, o que está se passando dentro da Laura? O dispositivo de tela, ele seria uma resolução para isso. Enfim, a gente vê isso no decorrer da peça. Aqui é uma foto da Laura, da Amanda e do Tom cantando, do filme do Paul Neyman. Enfim, acredito que além da memória e de revelar o inconsciente, o subjetivo, e de constituir essa atmosfera teatral, os elementos não verbais também possuem, e isso é muito forte no Tennessee Williams, um simbolismo muito grande, né? Tanto, principalmente os adereços da peça. E como eu não tenho tanto mais tempo, eu vou dar só esse último exemplo, que é o nome da peça é The Glass Menagerie, né? O Zoológico de Vidro, que é como a Amanda chamava a coleção de animaizinhos de vidro que a Laura tinha. A Laura, essa personagem super reclusa e super frágil, né? E esses animais de vidro, esse adereço, né, que é um elemento não verbal, ele diz muito a respeito da natureza da própria Laura, né? Ela é frágil, ela tem um específico que é o unicórnio de vidro que ela tem, que ela fala que é o favorito dela, que é esse não existe, né? O unicórnio de vidro, o unicórnio não existe, é um animal que já não existe, e além de não existir, ser um animal que não existe, ele ele é ainda frágil, ele tem essa natureza sensível, que tem muito a ver com a Laura, né? Tem muito a ver com a natureza da Laura. Enfim, acho que muito ainda pode ser dito sobre isso, mas em resumo, esses são os pontos principais que eu trouxe da pesquisa. Eu acho que o tempo já deu. Eu não sei se eu comecei em 9h50. Eu comecei em 9h50? Foi.
Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, assim, não sei. Acho que deu uma travada, ou foi o meu computador? Foi. Tá. E, bom, é isso. Acho que, não, eu vou... Oi? Dá pra ver? A última imagem, vou interromper já. Compartilhamento, então. Muito obrigada, Letícia, pela apresentação. Parabéns pela pesquisa. Eu achei muito interessante e, assim, o resumo estava bem objetivo e completo, né? E a apresentação também veio complementar muito bem, né? E eu achei muito interessante essa questão dos elementos não verbais, né? Me instigou bastante a conhecer melhor também, e tenho interesse principalmente por essa parte da cenografia, né? Como uma forma de intensificar esse engajamento, né, do espectador, e eu estudo, artes visuais e curadoria, né, de exposições, eu acho que tem uma relação, também, né, com essa questão da expografia, né, como forma de, né, de suscitar esse engajamento, né, do participante, eu achei bem interessante. Acho que essa questão que eu fiz para todos com relação à metodologia, né, mais básica, que eu faria, né, com relação a essa metodologia escolhida, se você encontrou limitações, dificuldades, seria acho que é só essa questão mesmo. Mais ou menos, assim, sim, principalmente porque eu achei muito poucos trabalhos que analisassem os elementos não verbais dentro da peça, afinal são elementos não verbais, então eles não estão, geralmente não estão dentro do texto dramático, né? Então eu não achei tantas referências assim de análise mesmo, tipo alguém pegando e falando a função disso é isso aqui. Então acho que talvez a dificuldade maior tenha sido essa. Legal. Muito obrigada pela resposta e parabéns pela pesquisa. Agora passamos para a Rebeca, né? Oi, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estou sim. Deixa eu só compartilhar a tela, então. Aí vocês me avisem. Também não vejo vocês agora. Vocês conseguiram receber a minha tela aí? Sim, tá aparecendo sim. Legal. Então, bom dia, gente, mais uma vez. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Rebeca Yama, eu faço IC, né? Eu estou apresentando aqui para vocês um pouco do resultado parcial dessa pesquisa de IC que eu desenvolvo pelo Departamento de Letras na área de inglês, e a minha professora orientadora é Elizabeth Racodelatay. A apresentação que eu faço hoje, ela se chama Momentos da Mesma Realidade, uma análise semiótica de Tales do Modern Suburbia de Chautin. E eu pretendo, né, como já comentei, passar um pouco do que é esse início, esse preâmbulo da pesquisa, mas também mostrar um pouco do que eu penso como os próximos passos de desenvolvimento daqui para frente. Antes de começar a falar do corpus, propriamente dito, né, do que é esse Tales do Modern Suburbia, eu queria apresentar muito brevemente para vocês o autor, né, que o nome dele é Chautin, mas na verdade é pseudônimo para Paul Henley, né? E eu gosto de apresentar ele também, porque um pouco da obra dele, ainda que eu não consiga apresentar quase nada, né? Eu estou apresentando um recorte da obra dele. Ele é um autor muito interessante, porque muitas das coisas que ele, enfim, que fazem parte da vida dele, né, da realidade, como os colegas colocaram tão bem esse termo, ele acaba sendo traduzido para as obras dele. Então, um exemplo aqui tem a figura do Chautin aqui, segurando o Diego, que é o papagaio dele, que vai ser colocado na obra, né, vai ser transformado em pintura e que vai ser incorporado depois numa outra coletânea de contos, que eu não estudo, mas que vale muito a pena também, enfim, se vocês conhecerem esse autor. Mas eu não vou me aprofundar muito na biografia, por causa do tempo.
Então, Tales from Outer Suburbia, né, esse livro que veio traduzido para o Brasil como Contos de Lugares Distantes, né, pela editora Kozak Naif. Ele é um livro que é uma coletânea de contos, né, então a gente tem uma série de contos sem aparente conexão, a gente não tem um personagem em comum, a gente não tem uma narrativa em comum, não necessariamente, mas principalmente a gente não tem uma forma, né, uma expressão comum, né? Então, é como se cada conto fosse ilustrado por uma pessoa diferente, tá? Mas eu vou aprofundar um pouquinho isso também, eu espero, hoje. Antes de falar um pouquinho mais do livro, eu queria também justificar o porquê do uso da semiótica discursiva, né? Que esse livro, ele veio não só no Brasil, mas no ambiente que ele foi lançado, também na Austrália, ele foi recebido como literatura infantil, né, ilustrada, apesar de não ter sido intencionada ser feita, né, pelo autor, mas na literatura infantil, no livro ilustrado, é muito comum o uso da semiótica americana, semiótica de Peirce. Mas a semiótica discursiva foi interessante para o nosso trabalho, porque ela pretende entender, através de um simulacro metodológico muito completo, como se dão as construções de sentido a partir do texto. Então, e esse texto, ele não necessariamente é o verbal, ele pode ser todo e qualquer texto. Então, a realidade em si, ela é passível de interpretação na perspectiva da semiótica discursiva. Então, foi uma das coisas... Eu já fiz um EC com literatura infantil antes, mas pelo DLCV, e agora é a primeira vez que eu uso a semiótica discursiva. Então, para mim, é uma coisa que eu ainda estou descobrindo. E outra coisa também que é importante enfatizar da semiótica discursiva, ela porque é bastante polêmico até, apesar dela entender todo e qualquer texto, né, como esse ambiente passível de interpretação, os caminhos da semiótica mais atual, discursiva, ela está cada vez mais se aproximando dessa noção do sensível, do corpo e da realidade. Uma outra coisa também, né, sobre esse livro, que é bastante interessante, é que ele está ali dentro da categoria do livro-objeto, né, que é uma coisa que eu pretendo entender muito nesse livro. O livro-objeto, ele é uma categoria entre o literário e o projeto gráfico, que geralmente é um livro que tem uma brincadeira com as páginas, com a folha de rosto, geralmente tem uma aba para puxar, então deve pingar aí na memória de vocês, por exemplo, um livro pop-up, sabe aquele livro que a gente abre e tem um castelo, não sei. Mas nem todo livro-objeto, ele necessariamente depende dessa... enfim, o exagero do projeto gráfico. Às vezes ele é entendido como... ele é encaixado nessa categoria do livro-objeto simplesmente por prever uma interação entre o autor e o leitor, ou nos termos da semiótica discursiva, porque isso é uma questão também que muda em terminologia, entre enunciador e o enunciatário. Tá? Então, é uma questão que, para mim, é muito interessante. Então, só para dar um exemplo aqui para vocês, essa imagem que está no fundo não está muito clara, mas é a folha de rosto do livro, e ela é um simulacro de um envelope, né? Ela está aqui no fundo, é um envelope endereçado para um Paul, que ama uma expedição, sempre amou uma boa expedição, e é aqui que era para a gente ter o sumário, a gente tem uma série de selinhos do envelope que funcionam como um sumário, né? Então é um simulacro. O interessante também é perceber que esse simulacro que a gente tem primeiro no livro, ele casa com o último, que está na última folha de rosto, que já é o contrário desse aspecto mais particular do envelope, e ele carrega um aspecto mais público, né, no sentido de que primeiro aqui na esquerda a gente tem uma foto de um clube de leitura e depois um simulacro de uma carteirinha de biblioteca, né? Então toda essa questão do livro-objeto nesse livro, ele parece alinhar parte do projeto enunciativo do autor, que está nessa noção das alegorias entre o familiar e o desconhecido, dessa identidade e alteridade, do universal e do particular. Então, todo esse jogo, né, a própria questão da técnica que eu comentei no começo, né, a gente tem um monte de contos variados, com várias técnicas, parecendo diversos ilustradores. Tudo isso vai fazer parte do projeto enunciativo desse autor, e é o que me interessa, é o que nos interessa aqui na pesquisa. Então, o caminho que eu tracei é um pouco parecido também com o caminho epistemológico da semiótica discursiva. Então, a primeira questão que eu pretendo trabalhar nesse livro, nesse coletânea,
é pensar, né, dentro do simulacro metodológico, que eu comentei da semiótica discursiva, existe o estudo do plano do conteúdo, né, das estruturas, para depois passar para o plano da expressão. Então, eu fiz esse estudo, essa análise aplicada, primeiro, né, do plano do conteúdo, para tentar entender se nesse conteúdo a gente tem alguma instância fixa também no meio de toda essa variação, né? E essa parte, né, esse momento do plano da expressão vai ser um pouco do que seriam os meus próximos passos. Isso tudo, né, eu entendo, e aqui já pensando um pouco já na conclusão até, que é uma hipótese do nosso trabalho, que esse livro demonstra uma espécie de mosaico, que eu chamei de mosaico estranho maravilhoso, né, como se fosse uma unidade plural. Tá? E que casa muito bem com essa ideia de identidade e alteridade. Então, só para expor um pouquinho o que eu pensei, no primeiro momento eu penso em analisar, né, já estou trabalhando essa análise, em analisar um conto, né, para dar conta da análise dessa mais estrutural, e depois um outro conto que pensa um pouquinho mais nessa questão da manifestação, do plano da expressão. Então, esse conto se chama Eric, ele é um conto narrado em primeira pessoa, o narrador não é o Eric, é um narrador que fala sobre o acontecimento de receber um estudante de intercâmbio, que por acaso é o Eric, que fala, né, esse estudante de intercâmbio comenta, por favor, meu nome é muito complicado, pode me chamar de Eric. Né, isso tudo, esse narrador ele vai relatando para a gente, a família ali um pouco que se desdobra para descobrir, né, encontrar um espaço na casa de hóspedes para ele ficar, e ele insiste em ficar na despensa, e aí a mãe comenta, aí deve ser uma coisa cultural, né, o importante é que ele esteja feliz. Estou um pouco até traduzindo aqui. Esse narrador, ele também conta para a gente, né, ele se angustia, porque ele fala, olha, as perguntas que esse estudante de intercâmbio tem não são as que eu esperei, né, são outras. E num dia comum, né, como se ele tivesse saído, assim, para, não sei, para fazer qualquer outra coisa, ele chega embora da casa, né, a família não entende muito bem o porquê, mas ele deixa uma surpresa, no qual essa família sempre mostra quando recebe um visitante, e essa surpresa, ela aparece para a gente no conto, no aspecto visual, né, à exceção desse bilhetinho que está escrito, obrigada pela maravilhosa estadia. Então, dessa maneira como eu contei para vocês, né, só contendo verbal, e eu sei que eu comi muita parte do texto, a gente não consegue perceber no visual que esse estudante de intercâmbio, na verdade, ele tem um aspecto alienígena. A gente não consegue perceber que esse estudante de intercâmbio, na verdade, ele é tão pequeno que ele cabe dentro de uma xícara. Né? Essas perguntas também, a gente não tem acesso a elas no aspecto verbal, é no visual. Né? E a gente também não sabe que ele saiu, na verdade, por uma folhinha, como se fosse um tapete mágico. Então, essa própria existência, né, a permissão, a intenção do projeto enunciativo ou autor de possibilitar a existência da leitura do aspecto verbal e do aspecto visual, ao mesmo tempo, ela cria a possibilidade dessas duas instâncias, né? Ao mesmo tempo, é um campo, é um lugar que existe essas duas possibilidades. E mais do que isso, ele parece, apesar, né, no aspecto verbal, o enunciador, o narrador, ele chama para a leitura, ele fala assim, olha, veja você mesmo a surpresa. Mas, além disso, a própria existência dessas duas instâncias parece denunciar essa existência do enunciatário, do leitor, né? Eu estou passando a enunciatário leitor, porque essa questão da terminologia às vezes pega um pouco, mas porque ela é vista como enunciatário na semiótica discursiva, mas como leitor, né, para as outras teorias. Então, essa chave de interação do enunciatário, né, a interação do leitor, ela me guia para o que eu penso dos próximos passos, né, e eu já faço um pouquinho do resumo do que eu queria aqui, que está muito no sentido da exposição, o nome da minha pesquisa, né, o Momentos da Mesma Realidade, que é pensar essa interação, né, prevista do leitor. Então, esse outro conto que eu selecionei, porque são muitos contos, né, então eu selecionei 2 que dão conta de entender o todo. Esse outro conto aqui se chama Distant Rain, que é a chuva distante, e ele conta, um narrador onisciente que conta, né, se endereça para esse leitor e pergunta, você já se perguntou o que acontece com os poemas que as pessoas escrevem? Né, e esses poemas que as pessoas, você escreve um pedacinho, não gostou, queima, joga fora, usa de apoio de mesa, mas com muita sorte elas acabam virando uma bola
de poema, né, que cada vez vai atingindo um tamanho enorme, chega aos céus e vira chuva de novo, né? Então, é um poema muito abstrato, muito bonito, né? Mas o que me interessa aqui é que, primeiro, esse poema ele parece dar conta um pouco do que o próprio discurso do próprio livro carrega, que é aquela alegoria entre o universal e o particular e o universal, isso, nessa essa questão do familiar e do desconhecido, né? A questão das particularidades do poema, que viram uma bola para depois virar particularidade de novo, mas não só isso, como no próprio aspecto gráfico do livro, ele faz sobre o que ele está falando, né? Então a gente vê essas tiras de papel lá no conto, né? Então eu chamo atenção nesse sentido, em que a gente percebe, ou pelo menos sente, né, a sensação de que tem a mão do enunciador ali, né? E mão entre aspas também, porque pensando nessa questão da construção dessa mão do enunciador. Então é como se denunciasse. Olha, eu vejo, né? Isso faz parte da minha leitura, né? Eu vejo qual é a proposta do livro, né? É bastante metalinguístico. Uma outra questão também que eu trouxe para essa pesquisa que veio da U3C, o que eu chamei, enfim, é um conceito, uma hipótese de partitura da voz, que é essa partitura da voz. Além de, no visual, a gente ter essa denúncia, essa contaminação do enunciador, a gente também parece ter uma predisposição para a leitura. Né? Então, por exemplo, esse momento, fora o guia, né, das tirinhas, que você vai guiando com o olho, vai tendo mais ou menos um ritmo próprio de leitura, né, entre imagem e verbal, a gente tem uma diferença de tempo. Mas essa disposição aqui da fonte do manuscrito que está no livro, né, que é enorme, imensa, grande, enorme, imensa, ela vai aumentando também, né? E se eu pedisse aqui para vocês lerem, muito provavelmente, eu não tenho como prever isso, né? Porque tudo a gente está trabalhando na base de pensar em intencionalidade, mas vocês iriam aumentar a voz, né? Como se essa expressão tivesse manifestado. Então, é um conceito que eu penso em detalhar, né, e que parece dar conta dessa questão do livro-objeto que essa coletânea carrega, né? E, enfim, essa é mais ou menos a minha apresentação para hoje, né, o que eu pensei. Ela ainda está no início, então eu pretendo explorar essa segunda parte, que é mais cara para mim, né? Mas ainda assim eu fiz questão de dividir isso com vocês, tá? Então essas são as minhas referências bibliográficas e muito obrigada. Não sei se eu passei do horário. Muito obrigada pela apresentação, Rebeca, e parabéns pela pesquisa. Foi muito legal ver as imagens, né? Porque eu li né, o resumo e não tinha tido tempo de procurar, mas eu já fiquei assim curiosa em ver as imagens, né? Eles são muito lindas, muito legal esse trabalho. E uma dúvida, né, que eu fiquei ao ler ao resumo, porque nas conclusões você se refere a um fazer pedagógico, né? E eu queria só compreender melhor como isso está presente nos objetivos da pesquisa. Eu não tive tempo, na realidade, de explorar isso na apresentação, mas esse autor, o Chautin, ele é muito querido pelos educadores, né? E se a gente procurar até banco de teses, assim, a maioria dos trabalhos vão aparecer estudo de Tales from Outer Suburbia na sala de aula. Tem um outro livro também, que é um livro imagem, não tem texto, também é usado na sala de aula. Então, essa relação, né, do enunciatário que eu comentei, ela é justamente esse fazer pedagógico. Então, eu penso em inserir isso em algum momento também no finalzinho, na conclusão da pesquisa, mas entender como é que esse livro ele funciona no fazer, né, na leitura. Então, essa própria leitura, né, o manuseio do livro, né, essa exploração, o que é essa carteirinha de biblioteca, o que é esse envelope, né, por que o sumário são os selinhos. Então, toda essa interação investigativa é o fazer pedagógico. Mas eu confesso que não está mesmo, nem mencionei pedagogia e educação na apresentação, faltou mesmo.
Ah, legal. Não, imagina, é que é muita coisa, né, sempre para abordar, né. Eu fiquei, curiosa, né, porque ainda mais, sabendo agora que se trata de um livro-objeto, né, que você comentou, então, dá para entender melhor. E também a pergunta que eu fiz, né, para o pessoal também com relação à metodologia, né, se houve alguma dificuldade, limitação. Foi muito difícil, porque na verdade não muito difícil, mas no momento em que eu pensei, na verdade eu sempre quis investigar essa questão. Eu trabalhei com roda de leitura com crianças, então eu sempre quis investigar essa questão do porquê que, né, essa interação via leitura da mediação do professor, aluno e tudo mais, mas desse livro infantil, o que que tem nesse livro que mexe tanto, né, que instiga tanto poeticamente. E aí eu demorei muito, eu trabalhei na primeira IC com teoria da recepção, ainda que não fosse muito, não estava muito entendendo, né, a questão da teoria da recepção, mas depois eu encontrei a semiótica discursiva, assim. É claro que eu tive que adaptar muita coisa, né, tem todo um rigor teórico da semiótica discursiva, então entender, destrinchar o texto, eu nem li, né, na hora da minha apresentação, mas estudo dos temas, das figuras, revestimento semântico, assim, foi custoso para fazer, mas ao mesmo tempo eu gostei porque parece dar conta, sabe, de todas essas dúvidas que vêm, assim, mas foi uma dificuldade no início, mas agora já consegui encontrar uma luz. Ah, ok. Muito obrigada pela resposta, pela apresentação. Parabéns pela pesquisa. Agora vamos finalizar com a Carolina. Bom dia a todos. Primeiramente, eu peço desculpas pelo início da reunião, pelos problemas técnicos, né? Imagina. Mas eu vou. Então, agora eu consegui arrumar aqui a internet, né? Mas ainda com um pouco de resquício, né? Mas eu vou abrir a minha apresentação, né? Só um segundo. Bom, para começar, então, meu nome é. Bom dia a todos, a todas e a todos. Meu nome é Carolina Almeida. Eu sou estudante de letras, português e italiano. E o tema da minha pesquisa. Vocês estão me ouvindo e vendo a imagem? Sim, poderia colocar no modo de apresentação? Isso. Desculpa. Agora sim, imagina. Agora perfeito. Bom, então, o tema da minha pesquisa é poesia e arte nas alegorias da Divina Comédia de Dante Alighieri. É um trabalho parcial que está sendo realizado por ocasião do septecenário dantesco, ou seja, os 700 anos da morte de Dante Alighieri, datado de 1321 a 2021. Dentro do projeto de pesquisa no qual participo, orientado pela professora doutora Maria Cecília Casini, da área de italiano do Departamento de Letras Modernas. O trabalho visa aprofundar as interconexões existentes na Divina Comédia, especialmente na primeira cântica da obra, O Inferno, entre sua forma poética e a expressão artística de algumas de suas representações visuais. Da mesma forma, visa atualizar o estado da questão relativa aos estudos sobre a alegoria no Brasil e ampliar a bibliografia até abranger e incluir trabalhos recentes, resenha, artigos, livros, etc., além de pesquisar textos mais específicos relativos à arte em Dante e à reflexão sobre a arte. Antes de iniciar as análises dos cantos escolhidos, foi necessário, primeiramente, entender a alegoria tanto no seu sentido quanto no seu conceito. Como embasamento teórico, duas outras obras do poeta foram utilizadas para esclarecer sobre esses dois pontos. A primeira é Il Convívio, em que Dante define a ação dos sentidos com relação à obra literária, além de citar algumas passagens sobre a figura. E a segunda é a Epístola ou a Carta Can Grande della Scala, em que Dante definirá os conceitos de figura, alegoria e símbolo com muita precisão, e segundo o uso que fez deles em sua obra Comédia. Dante esclarece que as escrituras devem ser explicadas e entendidas em 4 sentidos. Em outras palavras, sentidos polissêmicos: literal, alegórico, moral e anagógico,
O sentido literal é aquele que não permite ir além da letra das palavras fictícias, ou seja, que remete ao sentido concreto da palavra com limitações de interpretação. O sentido alegórico define como uma verdade pode ser ocultada dentro de uma história ou uma narrativa. O sentido moral apresenta um ensinamento oculto, ou seja, aquilo que podemos aprender de proveitoso quando lemos ou estudamos uma obra. E sentido anagógico ou místico, por sua vez, é quando um texto apresenta uma espiritualidade dentro da escrita. Embora os sentidos tenham suas particularidades, Dante defende a unificação entre o literal e o alegórico, visto que seria impossível encontrar uma definição da verdade e da espiritualidade se não fosse pela forma do texto. E esses sentidos polissêmicos presentes na Divina Comédia servem como uma espécie de roteiro para os leitores durante a interpretação. Partindo para os conceitos, o teórico João Adolf Hansen oferece um panorama de como a alegoria era interpretada na humanidade, desde os tempos das obras greco-latinas até o período romântico. Ao mesmo tempo, dentro das suas análises, Hansen cita o filólogo Erich Auerbach para explicar as relações entre alegoria e figura dentro do conceito alegoria teológica. O Auerbach explica que figura e alegoria, em certos contextos, são usados como sinônimos, mas em outros casos a alegoria não pode ser usada como sinônimo de figura por não ter a mesma implicação de forma plástica ou forma de discurso. E, recentemente, o teórico Alberto Casadei traz uma nova reinterpretação da Divina Comédia no século XXI, por meio das relações entre a recuperação dos esboços e os dados históricos e do uso da alegoria nas novas propostas interpretativas, tais como declarações explícitas, marcas bem reconhecidas e redução de elementos individuais. Após estudar os embasamentos teóricos, os próximos passos da pesquisa foram a seleção das figuras alegóricas dentro de algum dos cantos do inferno na versão original. A pesquisa como parcial, por enquanto, só deu para usar o primeiro canto da Divina Comédia, por conta do estudo, do embasamento teórico e da busca bibliográfica. Agora, em seguida, veremos a análise a partir da comparação entre as versões de duas traduções brasileiras da Divina Comédia, a de José Pedro Xavier Pinheiro e a de Jorge Vanderlei. Nesta passagem, quando Dante se encontra com a primeira fera do canto 1, a onça, ou pantera, onça, leopardo, dependendo dos tradutores ou da tradução como desejada, nota-se um movimento sincronizado entre os dois personagens, pois a cada passada que o poeta tentava dar para prosseguir o caminho, ela o ameaçava, fazendo regredir. Esse movimento più volte volto mostra uma forte ligação entre o poeta e a pantera. Além disso, Jorge Vanderlei afirma que se trata de uma aliteração, uma oposição, paralelismo, uma técnica da poesia. E, diferente de Jorge Vanderlei, que ele coloca volta e volta, o Xavier Pinheiro coloca atrás por vezes, por uma preocupação poética, mas não voltada como o Jorge Vanderlei aplica na sua tradução. Ambos se referem à pantera como um símbolo da luxúria e da fraude, mas Xavier Pinheiro também menciona o animal como símbolo de Florença, politicamente. O Pinheiro ele não entra em muitos detalhes no material que eu tive para explicar essa simbologia entre a cidade e a fera, mas existem hipóteses que falam dessa relação simbólica. E uma hipótese encontrada foi a de Ferrante, comparando as cores da pele da pantera, uma mistura de branco com cinza esbranquiçado e manchas pretas em formas de anéis, com as cores das duas facções que haviam segmentado Florença. Casadei, inclusive, fala sobre essas facções dentro das suas análises, mas até o momento não encontrei essa interpretação na sua análise.
Na obra O Convívio, expõe a ideia do sentido alegórico quando uma verdade é ocultada pela história. Pensando nisso, os acontecimentos que sucederam em Florença são ocultados pelo símbolo da fraude. Por isso mesmo existem dentro da poética esse movimento sincronizado. A Pantera está tentando empurrar o poeta novamente à escuridão da floresta, ou melhor, dos pensamentos. Além da Pantera, tem outras duas feras, o leão, que é a violência, e a loba, a avareza. Infelizmente, eu não vou destrinchar muito aqui nessa apresentação por conta do tempo, e parto diretamente para a leitura do personagem Virgílio. Virgílio é reconhecido nas traduções e na teoria como o símbolo da razão humana nas traduções. Mas Auerbach consegue provar que o poeta romano pode ser reconhecido como uma figura alegórica, pois enviou Enéas, o seu personagem da sua obra Eneida, ao mundo subterrâneo, com o propósito de procurar o conselho divino para reconhecer o destino do mundo romano. Virgílio não deve ser separado de sua realidade histórica, pois esta integra-se na compreensão dele alegoricamente como sábio. Ele, que aos olhos de Dante é ao mesmo tempo poeta e guia. Aqui tem os trechos na versão original das traduções, que diz: ó degli altri poeti onore e lume, ó dos poetas lustres honra e eminência, que me ha fatto cercarlo o tuo volume, que ao teu livro dedico e ao que me alio, que é Eneida. Portanto, não atrelar Virgílio à sua realidade histórica é também não identificá-lo como figura alegórica. E, ao mesmo tempo, todo esse procedimento é um processo criativo que Dante Alighieri constrói no âmbito da poética. Depois, segundo a visão oracular de Virgílio, conforme os dois personagens vão caminhando, Virgílio diz a Dante que a loba, a avareza, será destruída por um cão de caça, il veltro. George Vanderlei deixa bem claro nas suas notas a diferença entre veltro e feltro. Veltro, ou na tradução, nas duas traduções, lebreu, é o cão de caça, ou galgo, que é a restauração do poder civil, que viria acabar com as discórdias que assolavam a Itália e com a corrupção da igreja. Ao mesmo tempo, pode ser está estabelecido essa interpretação no Papa angélico, ser puríssimo e esperado no espírito medieval, ou no Can Grande della Scala, senhor de Verona, amigo e protetor de Dante. Ferrante expõe as possíveis interpretações em relação a veltro e feltro. Uma delas é que a Divina Comédia, cane e lupo, o lebreu e o lobo, se comportam como sinônimos de gibelinos e guelfos. Gibelinos cane, guelfos lupi. Como Dante pertencia à facção guelfa, é provável que tenha se utilizado disso dentro da sua poética para estabelecer um contraste, ou melhor, um antagonismo entre os dois grupos. Quanto a feltro, a hipótese é que Dante esteja colocando a nacionalidade deste natural da Lombardia ou da România em questão, quando a loba for derrotada, e essa profecia apenas se cumprirá com o auxílio de Can Grande della Scala, uma outra possível interpretação para veltro. Na tradução entre feltro e feltro, Xavier Pinheiro se remete a dois ambientes conhecidos como Monte Feltro. Neste caso, seria uma montanha. Por enquanto, foi até aqui que eu cheguei a esse nível da pesquisa. O próximo passo será uma análise das tecinas paralelas com as produções artísticas, pinturas, gravuras, esculturas, e eu trouxe um exemplo dos próximos passos da pesquisa, alguns exemplos de pinturas ou produções das artes plásticas. Trouxe um exemplo do Federico Zuccaro, aqui as feras, Dante e Virgílio, de uma forma, pode-se dizer, enquadrada, né? E Zuccaro é do mesmo período, é contemporâneo de Botticelli e Michelangelo, mas não tão conhecido, por trabalho não tão conhecido. E também essa
gravura de Giovanni Stradano. Por mais que o Zucchero tenha representado as feras como símbolos e alegorias na pintura, não podemos dizer que a pintura é uma pintura alegórica. E esse é o próximo passo que eu pretendo analisar na pesquisa. Como é que a alegoria ela se comporta nas artes plásticas? Se é a mesma coisa dentro da poesia, ou se ela tem outros tipos de mecanismos ou semelhantes. Devido ao prosseguimento, essas foram as considerações parciais, e elas ilustram duas interpretações encontradas nas análises. Tal como Dante havia previsto, o canto 1 apresenta uma polissemia de interpretações das palavras e das expressões, tanto na tradução quanto nos comentários. Analisando e comparando com outras hipóteses encontradas, nota-se primeiro que tanto Jorge Vanderlei quanto Xavier Pinheiro, nas notas das consideradas edições, definem que as três feras simbolizam os sentimentos e os pecados mais profundos que o poeta traz consigo. O símbolo demonstra a mesma referência para a verdade, tal como a alegoria, enquanto a figura desprendida da palavra alegórica possui o significado mais voltado para a imagem significativa de valor físico ou espiritual, mas limitada à ordem plástica. Neste caso, a denominação para os três animais varia bastante com a visão dos intérpretes e críticos. E essa foi o melhor jeito de ilustrar essas interpretações. A primeira interpretação é a alegoria e figura. A intersecção dos dois grupos apresenta um terceiro espaço ainda não definido. Virgílio, por exemplo, está no círculo da figura devido à sua concretude e à ligação histórica dentro da obra, enquanto que as três feras pertencem ao grupo da alegoria devido às ligações com a ideia ou verdade ocultada. Por último, veto e feltro são inseridos no espaço ao meio, tanto nas duas interpretações. O mesmo procedimento é ocorrido nessa segunda interpretação, mas só que em vez de alegoria é símbolo. E pensando no espaço do meio das duas remagens, refere-se ao lugar onde fica figura e alegoria ou símbolo estão juntos e carregam consigo suas significações. Portanto, estes espaços representam palavras que podem ser figuras alegóricas ou figuras simbólicas. Bom, é isso. Me encerro a minha apresentação aqui com as referências bibliográficas e eu agradeço, espero não ter ultrapassado o tempo da minha apresentação e muito obrigada. Muito obrigada, Caroline, pela apresentação. Também foi muito interessante agora ver as imagens, né, após ter lido o resumo. Eu queria perguntar se você já tem alguma hipótese, porque você comentou que ainda vai explorar mais essa questão das artes visuais, né, mas se você tem alguma hipótese com relação a como exatamente se dá essa influência do Dante Alighieri sobre as artes plásticas, né, visuais, que eu fiquei curiosa. Sim, isso inclusive é um dado histórico. Por exemplo, tem um teórico italiano, o Alessandro Barbero, né, que ele inclusive trabalhou neste ano com Dante, né, por causa dos 700 anos, e numa apresentação ele explica que Dante tinha também uma grande conexão com as artes plásticas medievais. Inclusive, ele conhecia o pintor Giotto, e por causa dessas referências plásticas de conhecidos e amigos da época, tem muito disso na sua poética, mesmo que na forma escrita. Legal. Muito obrigada. E também gostaria de fazer a pergunta com relação à metodologia, se você encontrou alguma dificuldade ou limitação com base na metodologia escolhida. Sim, no começo eu tive que me adentrar muito nas teorias, porque cada teórico tem uma perspectiva
uma perspectiva sobre a Divina Comédia, assim como os leitores, nós como leitores, né? Então tive que me debruçar bastante na teoria e não tão muito nas análises. As análises, elas foram ficando mais claras depois de ler os teóricos e depois de compreender as suas interpretações. E também dos tradutores também, até a tradução, ela tem uma interpretação, como nas edições que eu tenho aqui comigo, o Jorge Vanderlei, por exemplo, na edição da Abril, em 2010, ele coloca nas notas as suas perspectivas e compreensões sobre a escolha, por exemplo, das palavras na versão brasileira, o que também acaba influenciando como é que isso vai ser percebido pelo leitor. E isso é uma influência muito subjetiva. Legal, muito obrigada pela resposta e pela apresentação. Assim terminamos, né, as apresentações. Gostaria de agradecer e parabenizar todas e todos pelas apresentações. E não sei se ficou alguma dúvida. Desculpem o atrapalhamento ali do início, né, que tivemos que dar um jeitinho, mas correu tudo bem, né? Então é isso. Muito obrigada e parabéns a todas e todos pelas pesquisas. Obrigada, parabéns para todo mundo. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada, A gente. todos. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado. Bom Tchau. dia.